Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui agora na internet para dar uma aulinha básica para vocês da implementação do projeto integrador. Eu sou o professor Nelson, estou usando o material adaptado da professora mestra Joyce e eu vou estar comentando com vocês algumas características das nossas aulas a partir de agora. Como nós estamos na matéria onde tem o propósito de gerar um software no final, o ideal é que nós possamos trabalhar com você algumas características e conceitos para implementação desses softwares, então desse software final. Então você já tem a matéria de modelagem do projeto integrador com a professora Marcela. Então o que vai acontecer a partir de agora? Nós em reunião conversamos sobre algumas características do projeto. Então, ela já deve ter repassado para vocês uma tabelinha com o que a gente vai pedir. E é interessante que agora, nessas atividades remotas, vocês tenham consciência de que vai haver uma entrega no final desse plano de ensino que está acontecendo agora. Nós estamos no segundo plano de ensino. Até quando ele vai, professor? Ele vai até dia 31 de julho. Então, na semana do dia 31, vocês têm que entregar as interfaces prontas. As interfaces, professor, é a implementação HTML? Não. Quando vocês trabalharam lá um software dentro de sala, quando vocês brincaram com isso, vocês definiram que tipo de software que era e o que vocês queriam que ele fizesse. Então, a nossa primeira proposta é que vocês entreguem o desenho dessas interfaces, ou seja, vocês vão entregar os protótipos de tela, como é o nome técnico. Então, vocês vão pensar mais ou menos, como eu poderia fazer uma tela para um cadastro de usuário? Então, você vai ter que pensar nessa tela, colocar todos os campos relativos e me mostrar. Simples assim. Então, por enquanto, é um desenho. Vocês já estavam fazendo isso em sala. Então, a ideia agora é que vocês caminhem junto com a matéria de modelagem. Por quê? Porque agora vocês estão definindo requisitos funcionais, estão redefinindo escopo, se for preciso, definindo um monte de coisa. então, no final até o dia 31 de julho, você já tem essa capacidade de definir as telas. Só que, óbvio, é uma versão inicial, para que nós possamos dar um start nesse projeto. Então, só que tem consciência de uma coisa. Essas telas podem ser alteradas até o final do projeto. Então, o que vai acontecer? Aqui, esse aqui não. Aqui vocês vão ter que ter alguns requisitos que terão que ser atendidos no final dessa implementação. Lá no final do ano, primeiro, ele tem que ser um sistema web. Ele tem que usar o paradigma, não é estruturado, é orientado a objetos. Então aqui teve um erro meu. Utilizar o acesso a banco de dados, aí vocês que vão escolher o banco de dados. Eu vou estar nessas atividades remotas também fazendo... se continuar por agosto, por aí, eu vou estar colocando alguns modelos, mas óbvio, numa linguagem que a gente já trabalhou em sala, que é o PHP, mas vou estar mostrando novamente para vocês. Ele tem que enviar pelo menos um arquivo via formulário. Então, tipo, por exemplo, vai cadastrar um usuário. Você tem que dar a opção dele carregar a foto, e se for mandado carregar a foto, tem que guardar essa foto. Simples assim. Tem que utilizar o padrão MVC, Model View Controller. Isso aí nós já tínhamos conversado em sala. Então nós não seguimos no mesmo modelo. Mas agora, para a primeira parte, onde nós vamos trabalhar só a parte de interface, vocês não vão precisar fazer essa implementação toda, que é uma característica geral. Então é ideal que vocês entreguem as telas agora. Essas telas vocês vão ter que implementar para me entregar? Não. Tem gente que já vai preferir fazer, porque tem mais facilidade com essa parte de tela, mas nós vamos usar também alguns softwares da internet que vocês também já estavam mexendo. Então é o ideal que você entregue uma imagem dessas telas. Então vai ter ali.
Para essa primeira parte, os artefatos a serem avaliados para o fim das atividades remotas serão avaliados. Os protótipos de tela do sistema têm que ter uma versão 1.0. A montagem dos protótipos deve seguir os conceitos referentes aos conceitos de usabilidade e design. Ah, professor, mas o que é isso? Usabilidade e design. Usabilidade e design foram algumas coisas que nós trabalhamos em sala, mas como faz muito tempo, vocês não devem estar lembrados, eu vou deixar um material para vocês sobre isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, princípios e diretrizes de design. Então eu vou trabalhar com eles aqui, ó, onde vocês vão ver toda uma expectativa de usuário, simplicidade na estrutura da tarefa. Óbvio que tem um conceito teórico muito em cima aqui. Mas isso aqui é uma matéria específica que eu também ministro no IF sobre o desenvolvimento de interface. Então eu vou cobrar bastante de vocês isso. E óbvio, esse material também é montado em cima das bancas passadas. E essas bancas, elas fazem com que nós tenhamos uma noção mais ou menos do que pode ser pedido. Então o ideal aqui é orientar vocês num ponto em que vocês não caem nos mesmos erros que equipes passadas. Então ele vai dar algumas características. Por exemplo, equilíbrio entre controle e liberdade do usuário. Então o que acontece? Você vai ter que fazer um sistema que, por exemplo, quando está fazendo uma busca ou um loading aqui, ó, realizando busca, você vai ter que dar um controle para o usuário. Essa primeira tela aqui, ó, desse load, ela não é muito legal. Por quê? Porque quando um sistema está fazendo, por exemplo, uma busca de arquivos no banco de dados, ele pode mostrar essa primeira tela aqui, ó, e o que o usuário faz? Ele fica parado, fica só olhando até que essa telinha aqui, essa barra, né, se carregue totalmente. O ideal aqui, por exemplo, é trabalhar essa segunda tela. Tá vendo? Onde você tem um botão cancelar. Por quê? Você dá o controle do usuário poder largar, parar essa ação a hora que ele quiser. Simples assim. Então, se demorar muito, ele vai apertar o cancelar. Qual que é o problema dessa primeira aqui? Essa primeira aqui às vezes não acontece, é só uma impressão, mas ela dá a impressão de que há um travamento, dependendo do que você quer. Por exemplo, estou carregando uma foto muito grande, ele vai lá, começa a carregar no sistema a foto está vindo, para no 50. Fica uns 2 minutos no 50. Isso pode ser que travou ou não a tela. Então, isso também é uma característica. Por exemplo, se ele detectar que uma operação está há muito tempo sendo realizada, é ideal que o sistema dê uma resposta para o usuário. Para dizer, ó, o sistema travou, ou então quero continuar, e aí vocês vão ter que programar o sistema para isso. Então, umas características que nós temos e que é interessante que chegue no projeto final e tenha. Nessa primeira parte, por exemplo, eu vou querer essa telinha aqui, ó, desenhada, ó, bonitinha, que nem está aqui. Então você vai colocar lá, protótipo de interface de busca de arquivos. Daí você vai colocar protótipo de interface, já entendo que é a tela, né? E busca de arquivos. É isso aqui que você vai mostrar. Pode mostrar até aqui atrás a tela normal, mas vai ter que estar escurecida, como se tivesse travado, né? Como a gente vê nos sistemas. E mais essa telinha aqui da busca. Beleza? É mais ou menos isso aí. Vocês vão ter que ver também algumas características. Por exemplo, dependendo da ação, essa primeira telinha aqui pode servir. Dependendo da ação, essa segunda vai servir. Isso tudo é um material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter uma tela de formatação. Por exemplo, ele está dizendo o quê? Todos os arquivos de disco serão apagados. Deseja continuar? Sim ou não? Isso aqui é uma característica normal. Mas eu posso ter um grau muito mais alto de confiabilidade. Como assim confiabilidade, professor? Primeira coisa, vai colocar todos os arquivos de disco serão apagados. Para confirmar essa operação, digite a palavra secreta. Então, se alguma hora o sistema puder travar ele por uma senha, é ideal que ele dê essa opção do usuário poder preencher. Então, são características que sistemas podem ter e outros não. Então, nós trabalhamos bem em cima disso. É ideal também, trabalhe com consistência e padronização, vai ter que eficiência do usuário é extremamente importante nas telas, então visibilidade também, que nem nessa telinha aqui que está desenhada, tá tudo bem distribuidinho, então é ideal que vocês também
não enche a tela de muita coisa. Se a tela ficar com muita coisa, ficar muito poluído, é ideal que vocês dividam a operação em duas telas. Ah, mas é um cadastro, como é que eu faço isso? Por exemplo, você pode ter um cadastro do currículo Lattes lá, você faz por abas. Então, você também teria isso. Então, são algumas características que você pode definir. Aqui, você pode trabalhar com checkbox, você pode trabalhar com radio button. Radio button, lembrando que é quando você tem várias opções e só pode escolher uma. A checkbox, que é esse quadradinho aqui, vocês vão trabalhar geralmente com várias opções. O cara pode selecionar mais de uma. Então, vai ter isso aí. Aí eu falo de visibilidade e reconhecimento. Quando eu tenho a tela normal eu aperto um botão. E aí vai. Então, são algumas características que nós podemos ter dentro dos nossos softwares. Beleza? Um exemplinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui. Opa, lugar errado. Opa, ó. Vem aqui, eu tenho o site do currículo Lattes, que é do CNPq. Então o que acontece aqui, ó, quando eu abro o meu currículo online, ele já me dá uma informação aqui, ó, num pop-up, dizendo que os meus dados, quando eu sair, podem ser atualizados e que todos os dados que estão aqui eu vou ter que confirmar eles, né? E eu vou tomar por base que eles são verdadeiros. Simples assim. Aqui, ó, eu tenho várias informações que eu vou poder trabalhar aqui, ó, através de um menu aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou pôr um recurso aqui, ó, de acessibilidade aqui, ó, onde eu tenho aqui em cima, ó, as informações, ó, dados gerais, formatação, atuação, projetos, produções. Então aqui, ó, óbvio que isso aqui é um currículo que tem várias opções, poderia ter menos o sistema de vocês. Então é ideal também que vocês montem, por exemplo, menus nesse tipo de tela, se você precisar, onde levam para vários lugares e dependendo do que você quer, ele pode até, vamos dizer assim, ter um cadastro em várias partes. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui formação. Vamos ver. Aqui, ó, se eu vou incluir um novo item, eu posso colocar aqui, vamos inventar aqui um mestrado profissional. Vamos só para mostrar como é que é. O que acontece, ó, ele divide aqui a minha tela, deixa eu tirar um pouco o ampliador aqui. Ele divide minha tela, ó, em várias opções, só que são abas laterais aqui, ó. Cada uma dessas abas laterais corresponde ao mesmo formulário, mas a campos diferentes. Por que isso? Para que eu não fique fazendo muito rolamento, entenderam? Então, são algumas características de usabilidade que você tem que ter. Você tem que tentar deixar o mais fácil possível para o usuário. Pensa no seguinte, você como usuário já não gosta de mexer em cadastros muito grandes, então é ideal também que trabalhe assim. Por exemplo, vou fazer lá um cadastramento para pessoa fazer doação de bicho, por exemplo. Minha gatinha teve 2, 3 gatinhos e eu quero fazer a doação, vou colocar num site que serve para isso, só para doação de animais, e eu quero que a pessoa cadastrada vai poder se candidatar a adotar esse bichinho. Eu vou ter que cadastrar a pessoa, o dono, né? E eu vou poder colocar aqui em outra aba características dos animais que ele está inserindo no sistema. Por quê? Porque hoje é um gato, amanhã pode ser um cachorro, a gatinha vai ter mais filhotes em ciclos, né? Que ela entra no cio e tudo, e engravida, então vai ter aqui. Então, são algumas características. Eu recomendo vocês entrarem ou fazerem o currículo Lattes de vocês e vocês trabalharem com esse tipo de menuzinho. Então, também é uma boa característica. Uma outra característica interessante de vocês brincarem também
é sempre você tá dando uma olhada aqui, ó, nas telas de erro. Isso eu vou querer ver de vocês também. Quando nós falamos em interface, é interessante que você me mostre as telas de erros também. Por exemplo, e se deu errado? Por quê? Agora eu não vou pedir código nenhum para vocês, então eu preciso ver as telas. E é legal também que eu vou pedir uma coisa para vocês. Tem que ter o fluxo da ação. Como assim o fluxo da ação? Vou querer ver, por exemplo... Eu entro aqui na rede social do LinkedIn. Daí aqui tem o pessoal aqui. Vou lá no meu cadastro, visualizar o perfil, né? E se eu quiser colocar alguma informação, eu posso colocar ela de várias formas. Por exemplo, adicionar perfil, idioma, posso editar alguma coisa aqui. E ele está por partes, ó. Então eu posso fazer um cadastro aqui, ó. Posso colocar uma edição. Ele vai abrir uma tela para mim aqui, ó, onde eu vou poder editar meus dados. Também é um outro exemplo para poder trabalhar. Então, tem isso aqui também. Posso colocar algum campo, quando o cara vai, por exemplo, fazer um cadastro, alguma coisa, ele tem que aparecer as coisas, tem que aparecer as opções do formulário para ele cadastrar, e essas informações têm que ser visíveis. Então, é ideal que você tenha também no sistema uma tela para o administrador, vamos pensar no cadastro, a própria pessoa se cadastrando, e vamos pensar na tela que vai ser mostrada para a pessoa que está procurando. Por exemplo, que nem esse exemplo que eu dei agora do site de pessoas oferecendo animais para doação. Tem que ter um site online, tipo a parte do usuário, que ele vai ver os bichinhos, e tem que ter a parte do usuário, que é onde ele se cadastra. Entenderam? E também tem que ter o administrador, que é o cara que vai ser o, vamos dizer assim, o root do sistema, que vai ter acesso a tudo. Então ele pode colocar funções, tirar funções, é ali que vai. Então tem todas essas características para a gente poder ver ali. Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse root da minha conta, aqui eu tenho configurações e privacidade, ó. Eu posso ver e fazer alterações, ó, editar perfil público, quem pode visualizar e-mail, essas coisas. Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que controlar no sistema. Óbvio, agora eu vou querer só ver as interfaces que são principais no seu sistema. Por exemplo, eu tenho lá um sistema que controla vamos dizer assim, uma luta marcial. Então, o que acontece? Eu quero ver as telas responsáveis por aquela luta marcial, de pontuação, cadastro de lutadores, cadastro de juízes, essas coisas. E eu vou querer ver o fluxo. Então, eu vou querer, por exemplo, chegou aqui, ó, volta lá no LinkedIn, tô aqui, eu preciso cadastrar alguma coisa. Vou voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz abrir aquela função. Para abrir aquela função que eu quero editar, meu perfil se é público, se fosse uma função, um requisito, primeiro o cara vai ter que apertar aqui, tem que aparecer essa tela. Daí ele vai lá, publicações e configurações e privacidade, tem que mostrar aquela tela. Daí tem que mostrar essa tela aqui, ó. Por exemplo, editar perfil público, tem que mostrar a tela também que vai aparecer agora, entenderam? Então é isso que eu quero ver. É ideal que vocês façam esse fluxo. Mas quantas interfaces tem que ter para essa entrega que o senhor está pedindo, professor? Para essa entrega específica, eu acredito que a maioria dos sistemas não vai ter menos de 12 telas. Então, professor, mas o meu tem. Não, meu amigo, não tem. Não tem menos que 12 telas. Então eu quero ver o fluxo dessas telas. Então não adianta também você me aparecer com uma tela espigão, que é aquela tela mais comprida possível, que o cara tem que ficar dando scroll no mouse até, que nem diz, o centro da Terra para terminar o formulário. Então é ideal que vocês sempre dividam isso para não ficar muito chato para o usuário. E isso é um critério de usabilidade, né?
Os protótipos de tela devem apresentar o fluxo de atividades. Então, se você está mostrando tela, cadastrar usuário, eu quero ver todas as telas do cadastro de usuário. Tela de postagem de informações no site. Eu quero todas as telas que o administrador faz para fazer uma postagem. E, de preferência também, o último requisito. Eu quero que seja apresentado as telas de erro. Então, por exemplo, foi fazer um login e senha no sistema. Deu erro. O que vai acontecer? Tem que aparecer o campinho em vermelho, que é uma dica também. Não precisa aparecer ele em vermelho, pode aparecer só um ícone com ele vermelho do lado, aí é do critério do implementador. Ah, professor, mas meu formulário tem 10 campos, eu vou ter que mostrar uma tela para cada um dos campos? Não, você vai mostrar todo junto. Deu erro, é como se todos dessem erro ao mesmo tempo. Então você vai mostrar todos em vermelho, entendeu? Porque eu já vou entender. Óbvio que na hora da implementação, se você quiser identificar, o cara inseriu o nome errado, o cara está com a senha errada, tudo bem. Mas eu gostaria muito de ver essas telas de erro já atuando. O que vocês têm que tomar cuidado também quando vocês vão fazer esse tipo de implementação? Vocês vão trabalhar com isso aqui, ó. Aqui, ó, tem uma telinha de erro nesse exemplo. Você vai cuidar do texto que está sendo apresentado. E aí você tem que tomar cuidado também com termos técnicos. Por quê? Porque o ideal é que não se usem termos técnicos em telas que vão ser apresentadas ao usuário. Por quê, professor? Pelo simples fato que ele não entende. Exato. Por exemplo, eu tenho lá um error 500. Todo mundo sabe do ano passado que erro 500 digitação de código. Foi lá uma tela, tem o cara digitou uma coisa errada lá, zoou todo o código daí para mostrar no browser. O que acontece? O cara não vai entender o que é. No caso aqui de um formulário, por exemplo, problema de upload de arquivo. Pode ver que está escrito aqui, ó. Então eu já estou identificando o erro. Problema de upload de arquivo. Aqui ele colocar error 1078 para o usuário é a mesma coisa que nada. Entenderam? E aqui, além dele identificar aqui a telinha, problema no upload de arquivo, ele está dizendo, houve um problema de upload que pode ter sido causado por uma falha de conexão. Dá até vamos dizer assim, uma sugestão do que poderia ter causado erro. E o mais interessante aqui, ó, ele dá um botão de tentar novamente. Então tem gente que vai... Eu já vi sistema que foi para a banca que não tinha esse botão. Qual que era o problema desse sistema? Tinha que esperar 5 segundos a tela desaparecer. Qual que foi o problema de 5 segundos? 5 segundos às vezes o cara não consegue nem ler a mensagem. Mas no caso a pessoa questionou, eu posso aumentar para 10. Puxa vida, se o cara já leu, ele tem que ficar esperando 10 segundos até assumir a telinha? Simples assim. Outra coisa, o mesmo erro acontecendo mais de uma vez para um usuário, ele já sabe o que acontece. Por exemplo, apareceria essa tela aqui, se me aparecer umas 4 vezes essa tela aqui, ó, só pelo título eu já sei, não preciso nem ler. Vou ter que ficar esperando 10 segundos sempre? Então, é ideal que vocês usem também os famosos signos, que a gente já falou em sala, que signos são os ícones, símbolos representativos, nem aqui eu tinha colocado na tela anterior, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui esse símbolo de warning aqui, ó, que tá em preto e branco. É ideal que ele esteja em amarelinho, entendeu? Mas aqui é só um protótipo. Então, no caso ali, ó, tem aqui, ó, o X em vermelho. Então, é ideal que seja visual para o meu usuário também. Então, tem gente que vai ler a mensagem, tem gente que vai olhar o símbolo e já vai entender que deu algum erro. Então, tem que ser o sistema, falando em tela, quanto mais intuitivo para o meu usuário, melhor. E isso vai ocasionar o seguinte, você tem que ver quem que é o seu usuário. Aí é que pega. E eu vou deixar um material também para vocês, trabalhando essa coisa do usuário. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso, perfil de usuário. Então você vai ter lá. O meu sistema é para criança, é para adulto, é para adolescente. E se for para adulto e adolescente, é um adulto e adolescente com experiência em informática? Ou então é, por exemplo, para adulto, mas é para um cara formado em engenharia civil. Então, quando eu falo num usuário específico, eu posso usar termos técnicos. Por exemplo, tem termos técnicos que só um engenheiro civil vai entender, um engenheiro elétrico, né?
Engenheiro elétrico não, engenheiro eletricista. Os caras ficam bravos por causa disso, porque o engenheiro elétrico eles falam que é um engenheiro que você encosta e dá choque. Não, é engenheiro eletricista, galera, não me fala isso. Agora, quer irritar o engenheiro eletricista, chama ele de engenheiro elétrico. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que ver quem é o seu usuário. Por exemplo, no caso do engenheiro eletricista, eu posso usar um termo técnico porque eu sei que aquele sistema é específico para ele. Então é só ele que vai entender, eu posso usar. Então vai depender da funcionalidade, do requisito funcional que você está fazendo também. Então você tem que olhar muito essas características. Identidade e qualificação de personas, que vocês vão ver o que é. Eu vou deixar esse material disponibilizado para vocês, que seria mais a identificação do usuário em si. Um conceito de design em HC, para quem tiver interesse. Cenários de comunicação entre o usuário e o sistema. Uma conversa entre o usuário e o sistema. E aqui também, ó, eu falo de conversa no sentido de você pegar requisito do teu cliente, do teu usuário. Então o que acontece? Você está fazendo um sistema, sei lá, para uma academia. É pegar essa informação desse usuário e trazer para um jeito computacional que você possa implementar um sistema. Então você tem lá mapa de objetivo. Eu vou deixar esse material com vocês para vocês poderem dar uma entendida aí. Óbvio, né, às vezes você não quer usar tudo isso, beleza. Mas é só para uma melhora na qualidade do software de vocês. Então tem diagramas Molick, aí eu estou explicando o que é tipo de diagrama. Seria aqueles diagramas de fluxo de atividades, né? Mas assim, ó, por exemplo, aqui ó, a captura de um erro, aqui ó, cena de alerta, captura de erro. Eu faço um upload de material, então o que faz isso aí? Já existe um arquivo com esse mesmo nome, eu tenho as opções aqui, ó, confirmar a sobreposição. Se eu confirmar, eu vou trabalhar desse lado aqui, do lado esquerdo, né? E vou subir para essa pergunta. Falha de envio no arquivo. Mando de novo, ó. Deu um problema, já existe, ó. Deu um problema aqui, ó. Arquivo novo. Se eu não confirmar a sobreposição, informar com nome diferente, fazer o upload de material. Então vai ter lá. Então são alguns diagramas que podem ajudar vocês na construção desse software. É interessante que, como já passou um tempo e vocês estão trabalhando isso na área de modelagem, vocês vão estar vendo muito isso aí. Você já deve ter bastante material para fazer a interface e o programa de vocês, quanto os requisitos que devem ser coletados. Daí eu falo lá dos protótipos também de baixa fidelidade, que são tipo aqueles rascunhos em papel. Esse aqui, ó, hoje em dia não é tanto mais, mas a gente fazia antes muito no caderno. Já levava um caderno junto com o cliente, sentava com ele numa mesa e ele ia falando que queria, mais ou menos da cabeça do desenvolvedor, né? Ele tem uma ideia de interface, ou então do gerente de projeto, que às vezes poderia fazer essa mesma entrevista, ele montava uma interface, beleza? Cuidem, essa interface não pode ser a casa da mãe Joana, ou então não pode ser coração de mãe. O que é coração de mãe? Sempre cabe mais um. Tem cara que me faz uma interface que soca de funcionalidade numa interface só. Mas o meu software tem muita interface, como é que eu faço? Usa menus aqui em cima, ó. Da mesma forma aqui, ó. Vários menus, ó. Tá tudo escondido as funcionalidades aqui, ó. E ali eu posso usar atalhos também. Então é ideal. Se você trabalhar pelos menus, é ideal que você me mostre uma interface que nem essa aqui, essa tela que vocês estão vendo agora, com a mãozinha do mouse em cima, né, o cursor, e me mostrando o que seria o submenu, que teria dentro dele de opções. Ó. Só assim. Precisa mostrar de todos, professor? Não, só se for extremamente necessário. Se você mostrar um aqui, ó, eu já consigo perceber. Lembre que esses protótipos de interface é a primeira versão. Você vai me mostrar uma coisa agora que no final do projeto pode estar diferente. Por quê? Às vezes você resolveu fazer desse jeito aqui, ó, que nem nesse lápis aqui, ó. Um monte de coisa, ó. Mas daí você viu, não, é mais fácil fazer por aqui. Um menu menor. Então, beleza. Mas agora eu vou querer e que seja coerente. Por exemplo, você me mostrou aqui em atuação, que eu vou ter a parte de atuação profissional. Se eu clicar isso aqui no fluxo, eu quero que ele me mostre aqui, ó, quando eu mandar incluir uma atuação profissional, mais uma, eu quero que ele me mostre coerente. Se você pegar e me mostrar na tela aqui, é para adicionar uma atuação profissional,
ele tem que ir lá em atuação, essa primeira tela vem em atuação, né? Clique em atuação profissional, beleza. Mostrou aqui, incluir novo item. Fez só isso? Eu vou te questionar, tá, mas e os campos que vai na atuação profissional? Eu vou querer ver o campinho, nome da instituição, tipo de vínculo, enquadramento funcional e por aí vai. Então, é ideal que vocês mostrem isso. Galera, se vocês projetarem bem agora no começo, vocês não vão ter trabalho no final. Por quê? Porque, eu vou ser bem sincero com vocês, muita coisa se altera nas interfaces porque depende da implementação também. Só que você consegue aproveitar na base de 90% a 85% de tudo que você implementar agora, se for bem feito. O pessoal geralmente que faz nas coxas, ele tem que refazer a interface no final ainda. Então fica um trabalho a mais e é tempo, né? Aí vai o tempo. Então é ideal que vocês façam essas projeções agora. Daí, no caso, eu e os professores vamos estar avaliando vocês. Como que vai atuar a matéria, professor? Tem o link no Moodle aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão entrar no Moodle de vocês. Deixa o meu carregar. Deu para começar a ficar com problema. Daí vocês vão ter lá a opção de implementação do projeto integrador, essa aqui. Se você já fez sua inscrição, você está vendo isso aqui. Dê um clique e ele vai ter as atividades, elas vão estar postadas aqui embaixo. Vocês estão vendo a tela de administrador, né? Deixa eu desativar essa edição aqui. Essa é a minha tela. Vocês vão ver aqui, ó, as coisas aparecendo. No caso, eu ainda estou fazendo agora esse vídeo e vou disponibilizar o material para vocês. É interessante aqui, ó, eu coloquei uma parte na parte de avisos, as datas das postagens. Então, o que vai acontecer? Ó, abrir outra tela. Eu vou colocar para vocês datas das postagens e os assuntos. Então, nós vamos trabalhar essa primeira aula. A gente vai falar das características de interface, que já estamos falando, né? E vamos falar dos simuladores online. Então, aí tá lá. E daí eu vou falar lá, vou dar uma aula de Bootstrap, vocês me pediram em sala, vou falar de frameworks e vou falar de ligação de camada view. Então, só para agora. Mas o que isso tem a ver com a interface? Basicamente, essas 3 aulas aqui tem a ver com a interface, se você já quiser implementando. O desenho em si você consegue fazer no simulador, a gente já vai para ele. O que vai acontecer também? Eu vou ter uma parte em horário dos atendimentos online. Então, o que vai acontecer aqui? Se você clicar aqui, ó, você vai ver os horários onde eu vou estar online para vocês, para atendimento. Óbvio que eu coloquei 1 hora, mas isso pode se estender. As datas. E aqui, ó, eu vou ter um link do Google Meet que nesse dia, nessa hora, eu vou estar online para atender vocês. Então, é ideal que vocês entrem nesses horários. Tem o meu e-mail. Depois eu vou pedir para alguém me cadastrar no grupo do WhatsApp de vocês. Mas é ideal também que se você tem alguma dúvida específica, você possa me mandar um e-mail ou um WhatsApp, então, se você não puder entrar nesses horários, e a gente vai marcar um horário fora, onde eu vou te atender. Vou também te atender por esse Google Meet aqui, daí você mostra o que está acontecendo, eu vejo a tua tela, você me mostra o teu código e a gente vai trabalhar junto para correção do que tiver que corrigir. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, essas características do... e eu vou deixar o plano de atividades remotas. O plano de atividades remotas é o PDF que nós, professores, fazemos para contemplar vocês com atividades remotas. O que tem ali? O link do Moodle, a matéria, as horas que eu estou colocando lá, conteúdo, caminhamento, forma de avaliação. Galera, essa forma de avaliação aqui é que é vamos dizer assim, o ponto alto dessa primeira parte da nossa matéria. Aqui vocês têm que entregar as interfaces no mínimo com o fluxo principal e, cara, tem que ter no mínimo 12 telas. Não tem história. Então você tem que fazer os fluxos principais. O cara vai fazer um jogo online, ele precisa se registrar. Cara, ele tem que se registrar. Você vai poder mostrar a tela de equipes que ele está, a tela de vitórias e derrotas. Então vai ter tudo isso. Então você vai ter isso aí. Isso o cadastro do usuário. Eu quero ver também como você mostraria isso na tela para alguém que não seja
da equipe. Por exemplo, você tem que mostrar essas informações, próximos eventos e aí vai. Então aqui você vai fazer essa entrega para mim e aqui eu estou dando umas características. Quando eu falo em entregar de 85% a 100% dos exercícios de trabalhos desenvolvidos individuais ou em grupo, eu gostaria muito que essa parte aqui tivesse, vamos dizer assim, mais de 12 telas, né? Mas todas seguindo o fluxo normal para você me mostrar o que está acontecendo. Também, ó, o que seria interessante aqui, ó, para todas as atividades, desenvolver as atividades de forma satisfatória, levando em consideração os critérios de cada atividade acordados previamente com o professor. O que eu estou fazendo acordo com vocês? Eu quero no mínimo 12 telas, eu quero que mostre um fluxo, me mostrar uma tela de cadastro sem continuar me mostrar o formulário de cadastro. Ah, tem lá cadastrar usuário, está no menu. Deve ser não, eu falo assim, essa é a tela de cadastro e só mostrou um cursor em cima da palavra cadastrar. Não, eu quero ver o formulário de cadastro. E daí se ele clicar em cadastrar lá depois no final, ou enviar formulário, enviar informações, eu quero ver uma tela de sucesso e uma tela de erro. Ó, só nessa brincadeira aqui eu falei 1, 2, 3, 4 telas. Entenderam? Então é ideal que vocês trabalhem nisso aí. Aqui vai ter informação, isso aqui vai estar disponível para vocês. Esse que eu estou mostrando para vocês agora, enquanto eu estou gravando, ele não está atualizado, eu já tive que fazer algumas modificações nele, mas vou deixar e a partir do dia 22 já vai estar com vocês isso aí. Então é ideal que você se movimente. Se eu estiver no grupo do WhatsApp, eu já vou avisar para vocês, ó, que apesar que vocês têm aqui as datas das postagens, sobre as atividades em sala. Para vocês que são o quarto ano, a atividade principal vocês só vão ter uma, que é entregar essas interfaces. Então, quando que você vai ter que entregar essas interfaces? Dia 31 de julho. Então, vai estar aqui, ó, 31 de julho. Então, eu quero que vocês sigam. O problema é, nessa primeira entrega, agora com todo esse problema da pandemia, eu vou querer sim que vocês sigam as regras de usabilidade e design. Então, o que eu tenho que considerar com isso, por exemplo, professor? É um botão de salvar. Um botão de salvar, você tem que dar algum indicativo que salvar. Não só está escrito salvar. Põe ele em verde. O botão de excluir põe em vermelho. Quer pôr a fotinha de uma lixeirinha, põe. Entendeu? Desde que fique óbvio que seja a funcionalidade ali. Então, é ideal que vocês trabalhem em espaçamentos, daí eu dou uma definição, interfaces. Aqui a gente já tinha trabalhado sobre a interação entre o humano e o computador, eu falo das tecnologias de informação, TICs no cotidiano, o conceito de interface, a gente vai naquelas interfaces que a gente já tinha visto em sala. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Eu vou deixar esse material, deixa eu pegar aqui, o material de interfaces e interação, onde a gente vai trabalhar. Aqui é interessante o seguinte, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Que nem aqui, ó. Como é possível fazer elementos de interface? Eu posso ter três opções. Ler um número, pode ver que aqui, ó, a palavra em si, o texto, ele é só para leitura, não tem característica nenhuma, ele está seco, está escrito, simples assim. Agora, se eu quero editar um número, por exemplo, no texto, onde tem número, eu tenho uma caixinha de edição. Entenderam? Poderia ter um botão aqui em editar. Ele abre para editar um número. Agora, se não é só leitura, se não é só edição, quando eu tiver aparecer isso aqui, eu apertar ele para fazer alguma coisa, pressionar o botão para acionar uma ação do sistema, eu posso colocar dessa forma. Então são formas diferentes. Isso aqui é o que a gente chama de affordance, né? Então eu vou deixar esses slides para vocês. É interessante que vocês olhem sobre eficácia, eficiência, satisfação. Por quê? A satisfação é uma coisa mais subjetiva. Seria interessante, é o que eu falo para todos os grupos, faça um sistema de uma forma que você compraria seu próprio sistema. O que me aparece? Me aparecem uns bocozão às vezes. Eu pergunto, você compraria esse sistema? Quando eu vejo uma coisa meio cabulosa lá, eu falo assim, eu compraria, porque foi eu que fiz. Cara, você não compra. Ele está falando isso porque ele quer que você dê nota para ele.
Então, façam de uma forma como vocês gostariam de ver esse sistema como usuário. Então, se ponham no lugar do usuário. Então, é essa a ideia. Quando você consegue fazer isso, você consegue resultados mais positivos. E detalhe, galera, às vezes menos é mais. Tem gente que gosta de preencher a tela com tudo. Não, às vezes você faz uma telinha específica para cada coisa, é melhor. Então, e isso também vai cair na navegabilidade. Por exemplo, se eu apertar no botão de cadastrar, eu tenho que ir para o formulário de cadastro. Lá no formulário de cadastro eu tenho a opção de cancelar, mas eu tenho que ter a opção de voltar à tela inicial, a home, vamos dizer assim. Então, é ideal também que você faça isso. Então, isso seria a navegabilidade entre as telas, o ir e voltar, entende? Porque às vezes você entrou, por exemplo, entrou no menu que tem um submenu e depois entrou em outro menu, você já entrou em 3 lugares diferentes. Imagina se para voltar você tivesse que voltar as 3 telas. Não, tem que ter uma tela voltar ao início, um botão voltar ao início, ou então um link só, como tem em muitos casos. Então é ideal que vocês pensem nisso. Então eu vou deixar aqui. Aqui tem alguns exercícios, mas esses slides eu já tinha trabalhado com vocês um pouco em sala. Então esses exercícios aqui não precisa fazer. Mas é ideal vocês darem uma olhada. Beleza? Desculpa aí, gente. Então aqui, ó, eu vou deixar aquele ali. Vou deixar esse aqui de interfaces para vocês. Deixa eu ver. Introdução. Beleza. Então a ideia é trabalhar com vocês tudo isso. Aqui, ó, nas interfaces a gente dá uma explicação no design, o que é interface, ícones e trabalhar sempre assim, ó, simuladores, eu vou falando de visualização de informação, eletrodoméstico, interface móvel, interface natural usuário. Os exercícios não tem necessidade de fazer, porque agora a gente só vai pedir essa conjunto de interfaces no final. Por que só vai pedir isso agora, professor? Porque vocês já estão trabalhando a matéria de modelagem com a professora Marcela. Então, em conversa com ela, nós vimos que no final desse plano de ensino 2, porque vocês já estão indo para o segundo plano de ensino com ela, vocês já vão ter capacidade de ter montado essas interfaces. E depois começa a implementação em si. Junto com esse material, eu já vou deixar umas apostilas de SQL, que é as mesmas que eu tinha deixado no outro mundo, mas vou deixar no da reitoria. Por quê? Muita gente que me questionou que estava com dificuldade na implementação do banco de dados. Então, depois a gente vai ver isso. Beleza? Então, galera, eu vou disponibilizar esse material para vocês e a ideia é que nós possamos estar trabalhando esse material aqui. É ideal, eu vou pedir para alguém me adicionar no WhatsApp, isso aí, mas é ideal que vocês trabalhem esse conceito de interface também. Mas aonde que eu posso fazer essas telas, professor? Por exemplo, eu tenho lá alguns sites que já são para desenvolvimento. Por exemplo, o Figma. Entra aqui no Figma. Você vai digitar Figma, vai ter lá Figma, The Collaborative Interface Design Tool. Você clicou aqui e você faz um login. Esse cadastro aqui, ó, Sign Up, você pode fazer com o Google. Ó. No meu caso, já estou conectado na conta. Aí eu vou usar a conta do IF. Ele vai abrir as interfaces. No caso aqui. Ele vai abrir para mim. E, por exemplo, esse simulador aqui, ó, eu fiz cadastro, eu estava cadastrado com a minha conta pessoal, não com a do IF. E aí eu posso colocar um nome qualquer aqui, só para ele registrar, né? Nelson Design, Next. Aí eu vou colocar lá para convidar colaboradores, ó. Quando você convida colaboradores, no caso ali eu criei o projeto Nelson, né? Eu posso convidar pessoas para trabalharem dentro desse projeto. Então, por exemplo, online, pelo site do Figma, se tiver um projeto ali, você pode adicionar pessoas e eles podem fazer uma tela. Por exemplo, você faz uma de cadastro, teu amigo faz uma lá de
adição de imagens. Então vai estar lá. Então aqui alguns são pagos, né? No caso aqui eu não vou pagar. Até 2 edições é de graça. E aqui eu vou ter, por exemplo, a parte de camadas, aqui um segundo lado onde eu vou poder trabalhar toda uma característica. Pode ver, eu já estou na cor branca aqui, ó. Aqui eu vou ter as ferramentas onde eu vou poder fazer. Então aqui, ó, ele vai me dar opções para que eu possa trabalhar. Então o que vai acontecer aqui? Essas opções eu posso colocar tipo de texto, edição, view, project. Então eu posso colocar um monte de coisa aqui. Por exemplo, cheguei aqui, ó, vou querer um scale, tipo de tela, eu posso selecionar, retângulo, e aí vai, entendeu? Então você vai fazendo alguma coisa aqui, ó, um retângulo. Daí eu vou escrever um texto aqui, ó, por exemplo, clique aqui. E aí você vai montando tua tela. Daí você pega aquele retângulo, por exemplo, pega esse retângulo aqui, ó, dá uma aumentada nele. Quando eu crio um objeto, alguma coisa, aqui na lateral aparecem características desse objeto, ó. Tá vendo? Inclusive a cor aqui, ó, pode ver que ele está no cinzinha. Por exemplo, eu posso colocar num clique aqui. Quando eu clicar, eu posso colocar, por exemplo, que é um botão verde. Eu vou sinalizar para o meu usuário que é um botão para que ele não tenha problemas, ó. Aqui no texto também, ó, eu vou ter lá o tipo de texto, roboto, tem vários outros tipos de texto aqui que eu posso trabalhar, RNE, Revalha, Robotislab, daí vai ter outros. A cor é preta? Não, vou deixar a cor em branca. Vai lá. Vamos ter lá um clique aqui, entendeu? Posso arredondar depois as hastes e aí vai. Vai da criatividade do usuário criar uma tela. Então você tem ali. Você pode fazer um projeto, por exemplo, um projeto master, criar um new archive. Então pode ter outras coisas que você pode trabalhar. Então são características que você pode compartilhar, ó, dando share aqui. Então vai depender da tua criatividade. O ideal é que você monte com ele. Mas tem, por exemplo, alguns outros? Tem o Marvel App. Daí você pode fazer pelo... esqueci o nome agora, aquele específico para isso. Tem vários outros tipos. Então, se você digitar lá protótipos online ou software para desenhar protótipos, você vai achar um monte ali. Então, tem as coisas, software para prototipação. Então vai achar vários links que contém esse tipo de ferramentas de prototipagem e usabilidade, o X, que é essa usabilidade e design. Então ele vai mostrar aqui, alguns artigos vão te mostrar, vão te falar de umas. InVision também é uma boa. O InVision é legalzinho, eu gosto dele. InVision App, então depende. Aqui são só algumas características que a gente tem. Aqui você tem Just in Mind. Geralmente um ou duas de graça. Daí aqui, ó, tem para Mac, tem para Windows, você que faz. Então você vai poder trabalhar ali com só prototipação. Então ele só serve para desenhar a tela. Tem esse Proto.io também, que é interessante. Eu acho bem tranquilinho. Marvel App, né? Então, que a gente já estava falando dele. Então, vai abrindo aqui. Vai. Minha net está meio lenta. Então, tem vários que você pode desenhar. Óbvio que também no Google dá para você desenhar, porque ele tem alguns. Então, se a gente olhar bem lá, eu vou ter essas características. Se eu, por exemplo, chego lá no meu e-mail. Cadê meu e-mail? Deixa eu abrir aqui. Marvel App ali mostrou. Aqui, vamos lá no Gmail.
no Gmail, deixa ele abrir. Tá abrindo ali para nós. Eu vou ter ali nas características. Ixi, minha conta tá liberada. Caramba. Então, vai ter lá. Chego aqui, ó. Eu posso trabalhar aqui no Google Apps. Eu vou ter para poder desenhar. Aí vai do gosto do freguês. Eu tenho lá. Mais do App Marketplace também pode ser outros desenhos. O ideal é que vocês saibam desenhar a tela. Eu recomendo essa prototipação online aqui, por exemplo, com o Figma, o InVision, esses mais ferramentas já online para vocês que vocês podem compartilhar com os outros. Então vai ter mais isso aí. Eu acho muito mais fácil esse. Deixa eu só pegar aqui que eu estou vendo. O Marvel App mesmo. É o mais simples para vocês poderem trabalhar. Estou olhando aqui no outra ferramenta, mas esse é o Marvel serve. Então, são algumas características para você. É o Ninja Mock, mas tem que pagar também. Eu não gostei muito desse Ninja Mock, vou falar bem a verdade. Mas são algumas coisas que vocês podem fazer. Esse app também desenha mais ou menos assim, meio que à mão, assim, mas você tem os recursos. Aqui no Figma, às vezes, é mais bonitinho para você poder trabalhar e tal. Tem umas opções de bootstrap, então são características que vocês podem trabalhar. Beleza, galera? Então, o ideal é que eu vou deixar esse material para vocês e agora vocês coloquem a mão na massa. Conselho, desenhe primeiro no papel e depois passa pro simulador. Fica muito mais simples. Então, você tem essas características ali. Beleza, galera? Aquele abraço e qualquer coisa, tem o horário, tem o meu e-mail, eu vou pedir para me adicionar no grupo do WhatsApp e a gente marca os atendimentos. Beleza, galerinha? Aquele abraço, tchau, tchau.